O Ibovespa subindo, fundos imobiliários subindo, tá tudo subindo, tá uma maravilha. É hora de comprar ou vender bolsa de valores, ações, fundos imobiliários? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um pouco disso e eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo nesse momento e muitas pessoas têm dúvida. Será que eu compro? Será que eu vendo? Por ter subido já bastante aí nas últimas semanas? Nesse vídeo você vai ver. Fique até o final, já se inscreva no canal, dê um like e vamos nessa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ezequiel, sejam muito bem-vindos ao canal Zec Investor. Aqui a gente fala sobre educação financeira e investimentos. Pessoal, assim, tem muitas pessoas, né, que são adeptos, né, ao buy hold, né, compra e segura, e muitos falam que o preço não importa, né? Não importa, é só ir comprando, só ir aportando, né? No meu caso, importa bastante, tá? Eu costumo fazer aqui as minhas precificações, né, meus valuations, né? Mas eu também dou uma olhada no gráfico, né? Análise gráfica. Como é que está lá, se subiu bastante, se está numa resistência, se está no suporte, né? E para mim tomar uma decisão para comprar essa ação um pouco mais barato, tá? E para já pegar uma subidinha aí, né? Claro que não vamos dizer assim, não é garantido que vá subir, né? Mas a gente pega num preço um pouco melhor. Mas primeiramente, nós vamos aqui aprender aqui alguns tópicos que talvez para alguns já está no sangue, né? Mas para o investidor iniciante, talvez não tenha em mente ainda, né? Alguns tópicos como fundo, topo, né? Resistência, suporte. A gente vai dar uma pincelada muito rapidamente, tá? Nesses conceitos, para depois a gente dar uma olhada no gráfico do Ibovespa e daí sim analisar se é um bom momento de comprar, tá? Ações, fundos imobiliários, né? A gente vai ver também o índice IFIX do fundo imobiliário, tá? Já dizendo para vocês, né, antemão, que não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas para gente, mais uma vez, né? Sempre falando que a gente está fazendo aqui como exemplos para nós aprendermos aí, né? Mais alguns conceitos aí da bolsa de valores, tá ok? Então aqui a gente vai dar uma passada aqui, né, nos conceitos, né, o que são topos e fundos aí num gráfico, né? Suporte e resistências, né? Pontos aí de memórias de preço, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? O primeiro gráfico aqui, né? Primeiro gráfico, ó, ele deu uma subida aqui. Imagina que isso é o gráfico. Então o preço chegou até aqui e depois começou a cair. Ele caiu. Ele sentiu, isso aqui é uma resistência. Resistência por quê? Porque o preço queria ir para cima, mas não conseguiu. Formou ali uma resistência, tá? E voltou para baixo. Mas chegando aqui embaixo, a gente vem aqui para o próximo. Ele chegou aqui, imagina que é uma continuação, né? Chegou aqui embaixo, também não conseguiu cair mais. Ele já voltou a subir, né? Voltou a subir. Então aqui ele forma um fundo, né? Ele forma um fundo. E esse fundo aqui, como ele não conseguiu descer mais, ele é chamado de suporte, tá ok? Então, aqui nesse caso, ele está numa tendência aqui, né, de alta. Ele está fazendo aqui topo mais alto do que o anterior, tá? Segundo a teoria de Dow, tá? A teoria de Dow diz que se você fizer topo mais alto que o anterior, né, você tem uma tendência aí de alta. E vice-versa, se você tiver um topo mais baixo que o anterior, tá? Ou um fundo mais baixo que o anterior, você tem uma tendência de baixa. O próximo aqui, então, para reforçar, né? Está tendo uma tendência de alta, pode ver, ó. E está fazendo topos e fundos, né? Ó, ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, ok? Novamente, aqui é o que? Uma resistência. Aqui é o que? Uma resistência. Aqui é o que? Uma resistência. Resistência é o que? Bateu ali, não conseguiu subir mais. Ele recuou um pouco, não fez um fundo menor do que o anterior, né? Que se fosse um fundo menor do que o anterior, ele já dava início aí uma tendência de baixa, né? Quebrava a tendência de alta. Então ele fez um fundo maior que o fundo anterior, ele dá continuação à alta, tá? Nesse caso aqui, já temos aqui os topos e os fundos baixistas, né? Pode ver, ó. Ele cai, né? Sente aqui um suporte,
volta, né? Mas ele não fez aqui um topo maior que o topo anterior, né? Ele fez um topo menor, o topo está aqui, ó, né? Então, o topo foi menor, certo? Então, é uma tendência, né? Segundo a teoria de Dow, uma tendência de baixa aqui, ó, uma tendência clara de baixa, tá ok? E ele vai formando, então, aí, topos mais baixos que o anterior e fundos mais baixos que o anterior, tá ok? Característica aí de uma tendência de baixa. Então, aqui a gente tem o topos e fundos aqui no gráfico de candles, né? Então, aqui a gente já percebe, né? Percebe aqui um topo, né? Como está assinalado aqui. Ele vem para baixo, faz um fundo, sentiu aqui o suporte, voltou para cima, mas não fez um topo acima do outro topo. Então, é uma tendência de baixa. Aqui ele encontrou uma resistência e voltou a cair, ok? Então, ele está fazendo aqui um zigue-zague descendente, uma tendência clara de baixa, ok? No gráfico de candle. E agora, pessoal, aqui a gente está no gráfico de candles do Ibovespa, tá ok? Estou usando aqui o site invest.com, né? Muito bom esse site, inclusive, tá? Recomendo para vocês dar uma olhada, é bem bacana. Eu estou no período semanal, tá? Dos candles, só para a gente dar uma olhadinha aqui, né? Um pouco para trás aqui, ó. Ele está numa tendência de longo prazo, né? Em alta, né? Claramente aqui numa tendência de alta de longo prazo, tá? Mas no curto prazo, né? No curto prazo a gente vem vivenciando aí, né? Ó, até fiz um canalzinho aqui de baixa, né? Uma tendência de baixa aqui de curto prazo, onde ele fez aqui topo, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior. E agora a gente deu essa pernada aqui para cima, tá? Deu essa pernada aqui muito bonita, né? Para cima. Todo mundo feliz, está ganhando dinheiro, tá? Mas aqui nós estamos no gráfico semanal. Vou trabalhar com vocês aqui no gráfico diário. Vamos lá. Aqui. Deu. Beleza. Vamos dar uma olhada agora como é que está. Vocês percebem aqui que deu uma pernada gigantesca aqui, ó. Está subindo a 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta. É muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Então a gente vê aqui, né, que é uma tendência de curta aqui de baixa, tá? De curto prazo, tá? Topos e fundos descendentes, né? E aqui ele deu essa subida. Daí a pergunta, né, que eu fiz lá no início do canal é comprar ou vender nessa situação. A gente já viu, né? A gente já aprendeu o que são topos e fundos e o que são suportes e resistências, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então a gente vê aqui, ó, já no curtíssimo prazo aqui, que também tem um suporte aqui, certo? Né? Tem um suporte aqui. Aqui é um topinho, não tem? É um topo aqui, fundo aqui, topo aqui. Então isso aqui, suporte não, uma resistência. Cuidado para não confundir, tá? Uma resistência aqui. Se a gente puxar essa resistência para trás, olha só como ele é uma região. Ele serviu aqui, ó, tanto para resistência como para suporte. Veja bem, analisa comigo. Ó. Aqui ele serviu para resistência, bateu aqui, engolou, foi, voltou e subiu. Mas ele parou aqui, nessa resistência, certo? Aqui, quando ele desceu, ele nem viu o suporte, tá? Nem viu. Mas aqui para trás a gente vê que ele bateu aqui, subiu e fez uma lateralização ali naquele suporte. Então, é um ponto importante para a gente analisar. Onde é que a gente está hoje? Né? Justamente nessa resistência, tá bom? O preço já alcançou essa resistência. E vocês, como viram, né? Como viram ali na explanação de topos e fundos, o mercado ele sempre anda fazendo zigue-zagues. Zigue-zagues. Ele sempre vai descansar, né? Ele anda, descansa, anda, descansa. Então, ele andou aqui 4 semanas já e não teve descanso. Aonde será o ponto de descansar dele? Onde é que ele vai querer um ponto para descanso aí? Né? Estamos falando aqui do índice do Ibovespa, né? O Ibov. É o índice aqui que a gente acompanha, né? Da B3, da Bolsa de Valores, né? Que é uma cesta de ações, tá?
Isso vale todo esse estudo vale para qualquer ação, tá ok? A gente está estudando o IBOV, que é uma cesta de ações, né, da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, tá? Mas vale para qualquer ação. Eu analiso o IBOV porque, conforme o andamento do IBOV, a ação vai acompanhar, dependendo da ação, se tiver bastante atrelado, né, se faz parte da composição aí do Ibovespa, do IBOV, ele vai praticamente andar meio que parecido. Então, eu sempre tomo a decisão baseado nos gráficos, né, de curto prazo, né, de longo prazo, médio prazo, aí no gráfico semanal. O gráfico semanal é muito legal também para a gente fazer isso, tá? Mas nesse caso aqui eu quis mostrar para vocês, no semanal também está fazendo a mesma coisa, tá? Só porque encurta ali os candles, que daí no caso são semanais, aqui é candle diário, tá? Está batendo aqui numa resistência que um dia foi um suporte, que um dia também foi uma resistência. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele fazer isso aqui. Lembra que a gente está numa tendência de baixa de curto prazo? Para quebrar essa tendência de curto prazo, né, para haver aí uma reversão para a tendência de alta, ele precisa fazer o quê? No gráfico diário, que é o gráfico menor, no caso, né? Nesse estudo, né, que é o diário. Daí tem o semanal, tem o mensal. Claro que tem gráficos aí de minutos, né, 60 minutos, mas não é o caso. 60 minutos para baixo aí já seria para day trade. Nós queremos aqui comprar e segurar, tá? Então, nesse caso aqui, eu esperaria, né, que ele fizesse isso aqui e depois isso aqui. Ok? Porque o que ele vai me mostrar se ele fizer isso aqui? Isso aqui chama-se pivô de alta, né? Ele está quebrando a tendência de baixa para uma tendência de alta aí de curto prazo, tá ok? Claro que a gente vai precisar da confirmação. Mas, como ele está subindo bastante, a gente tem aí fundamentos do nosso país que estão melhorando, né? As taxas parecem estar caindo, né? Taxa de inflação, a taxa Selic ainda não começou a cair, né? Provavelmente deve subir mais um pouquinho aí nas próximas reuniões, tá? Mas tudo leva a crer que vai começar a cair também. Então a gente começa a crer aí que está perto de uma reversão para tendência de curto prazo de alta no Ibovespa. E é o que eu espero. Quer dizer que ele vai fazer esse movimento? Não, não quer dizer. Não estou dizendo que ele vai fazer esse movimento. Mas se ele fizer esse movimento, eu estarei esperando. Qual é o meu ponto de compra? Aqui, pessoal. Esse é o meu ponto de compra. Quando ele fizer um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, do que esse fundo, eu vou começar a comprar as ações, tá? A gente não viu o fundo imobiliário, vamos ver. Mas vou começar a comprar as ações. Se ele chegar aqui e fizer um topo duplo e começar a cair, mas eu comprei mais baixo. Comprei mais baixo. Né? Comprei mais baixo. E é como eu falei, as ações às vezes elas caem um pouco mais, as que são mais voláteis, né, que tem um beta maior, e daí de repente eles caem um pouco mais do preço e a gente consegue um preço melhor ainda, por alguma notícia, né? A gente tem que olhar o gráfico do Ibovespa para ter uma noção macro, mas vai olhar lá dentro daquela ação, dentro daquele fundo imobiliário que a gente tem interesse e olha os pontos ali possíveis dele recuar, né? E fazer aí um retorno, fazer um fundo e você comprar naquele preço, tá? Eu acho interessante agora fazer isso. Não comprar nesse momento, porque a máxima do mercado, pessoal, é comprar sempre quando o mercado está em baixa, não quando está em alta. Você compra no mercado está em alta, no famoso caiu, comprou. O que é o caiu, comprou? Se ele fez uma pernada de alta, ele cai um pouco, descansa. A gente viu, né? A teoria de Dow fala que ele sobe ou desce sempre fazendo zigue-zague. Então, quando ele fazer o zigue e o zague, eu vou lá e compro no zague. Simples assim. Né? Quer dizer que vai dar certo? Pelo menos eu vou comprar mais barato. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui rapidamente aqui, ó, o gráfico do IFIX, esse é dos fundos imobiliários. É a mesma coisa, pessoal. Esse gráfico está muito bonito mesmo.
Por quê? Porque ele não fez, né? Ele não está numa tendência de baixa. É ao contrário do Ibovespa, ele está numa tendência lateral, no meu ver, tá? E também está numa resistência forte aqui, ó, tá? Aqui é o gráfico semanal, tá? Então, no gráfico semanal, vamos botar no diário, né? Ele estava no diário, fica um pouquinho menor aqui, ó. Mas ele está numa resistência, pessoal. Vou comprar aqui? Não, não vou comprar. Eu quero comprar quando ele descer um pouquinho, pessoal. Descer, ele vai fazer zigue-zague. Pode subir? Pode continuar subindo? Pode, pode. Vou dizer que não. Mas eu quero comprar aqui, né? Quando ele descer um pouquinho. Vou comprar aqui. Ó. E daí, o que, que ele vai fazer? Espero, né, que ele faça. Mas se ele der, ó, ele está numa tendência de curto prazo aqui de alta, ó, ele vai embora. Ele vai romper essa resistência e vai embora. Ele está numa tendência legalzinha de alta aqui, ó. Tá? Ó. Oh, mas está difícil de mexer nisso aqui, Jesus. Jesus amado. Olha aí, ó. Uma linha de tendência de alta, uma LTA. Tá? Né? Aqui, ó, pegando aqui de trás, pode ver aqui também. Ó. Né? Dá uma riscaceira, mas a gente entendendo os conceitos aí, eu ainda não falei para vocês, né? Da LTA, LTB, né? Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. Mas se vocês querem, né, mais conceitos básicos assim da teoria de Down, né, figuras de gráfico, é bem interessante. Eu posso falar também mais sobre isso, tá? Do pouco conhecimento que eu tenho, mas eu posso falar para vocês, pesquisam, tá? Vocês podem perguntar nos comentários aí também o que vocês querem saber. Mas eu vou comprar aí depois que houver aí uma queda, né? Um descanso desse gráfico diário aí, tá ok? Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, tá? Fiquem com Deus, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too